Vamos lá. Então, bom, gente, espero que todo mundo esteja bem em casa. Meu nome é Pedro Souza, eu sou o atual presidente do Grupo de Mercado Financeiro. Estou aqui junto comigo o Vitor e a Isabela, além, claro, da presença ilustre do Marcelo Santos aí com a gente. E espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade aqui aos nossos projetos. Um deles é o GMF Live. E aí eu vou deixar a Isabela explicar um pouquinho melhor sobre isso. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Eu sou Isabela, sou estudante de estatística da Unicamp e faço parte do grupo GMF desde o ano passado. Hoje estamos dando andamento em mais uma edição do nosso projeto GMF Live, que hoje conta com a ilustre presença do Marcelo Santos. Boa noite a todos, eu sou o Vitor Castro, estudante de Engenharia Mecânica da Unicamp. Entrei junto com a Isa ano passado, em 2019, maio de 2019. E essa aqui é a 8ª edição do GMF Live. Nela, a gente trouxe um profissional renomado, que é o Marcelo Santos. Ele é diretor executivo de Risk Management, ou gerenciamento de risco, no JP Morgan, uma instituição também muito renomada internacionalmente. E ele é formado em administração de empresas pela FGV e tal, mas isso aí ele vai contar para a gente um pouco mais para frente. E no final também dessa live, nós vamos abrir para as perguntas do público, então vocês podem mandar no chat, que vamos ficar de olho assim que acabarem as perguntas do grupo. Vamos escolher as melhores perguntas para serem respondidas pelo nosso entrevistado, Marcelo. Então, obrigado pela presença, Marcelo. Boa tarde a todos. Eu que agradeço o convite, agradeço inicialmente a própria Ana, que iniciou a comunicação comigo, a Isabela, o Vitor e finalmente o Pedro, presidente desse grupo, que passei a ficar fã dele, porque eu acredito muito na educação financeira como um dos pilares de sustentabilidade para qualquer nação. E eu acho que a iniciativa de vocês é fantástica, né? Antes de começar, não tão ilustre e não tão bom do jeito que você falou, mas eu fico honrado com as palavras. Né? Eu fico à vontade para vocês. Passo para vocês a bola agora. Tá bom. Marcelo, dando início ao nosso bate-papo, você tem uma trajetória de quase 20 anos dentro do mercado financeiro, onde atuou majoritariamente na área de risco de grandes instituições financeiras, como o HSBC, o Santander, e atualmente ele ocupa a posição, como eu disse, de Executive Director, no termo em inglês, né, que é muito usado nesse meio, diretor executivo no JP Morgan. E além do mais, ele foi membro da Anbima, do órgão regulador brasileiro de valores imobiliários, e... não, essa é a CVM, né? Anbima, não, tudo bem, é autorregulador. Tá bom. Órgão regulador por mais de 10 anos. E sendo assim, Marcelo, você poderia, por favor, descrever um pouco melhor para o público que está assistindo a sua trajetória e compartilhar as experiências e aprendizados que você colecionou ao longo da sua carreira? Tá bom, vou tentar ser rápido e preciso. Bem, como você bem disse, eu sou administrador de empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Eu também fiz mestrado em Economia e Finanças nessa mesma instituição. Então, sou um geviniano puro sangue, mas eu procuro não sê-lo porque eu acho que a diversidade, igual eu estava falando para vocês anteriormente, é que nos enriquece. Então, eu procuro beber de águas diversas, Unicamp, USP, lá fora, para aprender um pouco, né? E aí eu comecei minha carreira, na realidade, há 22 anos, né? Um estágio, tinha vários estágios possíveis para se candidatar, e aí tinha alguns que me chamavam a atenção. Aqueles que ligavam finanças com cálculo, com estatística e um pouquinho com regulação, muito de leve regulação, que era a famosa área de risco. Só que falei, vou tentar ir para a área de risco. Quem são os concorrentes? Os estatísticos, os engenheiros, os politécnicos, como que fala? Unicampeiros? Não sei como que fala. Os caras chamam Unicampers. Mas... Unicampers, então tá, obrigado. Unicampers, sei lá, e por aí vai. Né? E aí, só que assim, uma coisa que eu sempre gosto, assim, eu tenho uma curiosidade muito grande, eu tenho um desejo de aprender muito grande. Até mesmo hoje, quarentão, eu tenho esse desejo de aprender. E aí, falei, não é porque é cálculo que eu não sei
não sabia à época cálculo numérico, que eu não posso me candidatar a essa vaga. E aí eu entrei estagiário numa área de risco de mercado de tesouraria de um banco de investimento brasileiro. E aí eu comecei, fiquei 1 ano e 5 meses como estagiário, fui efetivado nessa área, fiquei mais 1 ano e meio, aí fui trabalhar num banco italiano, no qual eu fui convidado para ajudar a estruturar a área de risco de mercado da tesouraria também. Só que eu tinha um chefe que era um PhD, que ele que monitorava o trabalho, ele acompanhava, e a gente tinha que atender as demandas advindas da matriz italiana. Então, numa divisão muito simplória de carreira, entre estratégico, tático e operacional, eu digo que no primeiro lugar eu estava muito focado no operacional e flertava com o tático. Quando chegou nesse banco italiano, eu fiquei muito operacional, mas já estava mais ou menos no tático. Aí esse banco fechou por problemas assim de crédito mal concedido no Brasil, crise da eleição do Lula em 2002, uma série de problemas também na região latino-americana. Aí surgiu uma oportunidade para eu montar uma área de produtos, risco, middle office, da Amundi Asset Management, na figura do Crédit Agricole no Brasil. Eles estavam voltando ao Brasil. E aí, nessa área, aquela divisão estratégico, tático, operacional, eu pude fazê-la de cabo a rabo, fio a pavio, porque eu era o exército de um homem só, como os americanos falam, né? Então eu tinha que, desde escolher qual sistema, como que eu ia importar na planilha, como que eu ia fazer o upload do negócio, definir as políticas, referendar lá fora, contratar gente. Então eu tive uma experiência muito rica lá. E aí depois disso, depois de 4 anos nessa posição, eu fui convidado a ir para o HSBC Global Asset Management. No HSBC eu tinha 2 desafios: mudar o patamar da área de risco local, da Asset, nós administrávamos à época 80 bilhões de reais, e também criar a área de risco para a América Latina, do México para baixo. Então, fiquei mais no estratégico, um pouco no tático, e aí o operacional fugiu um pouco do meu dia a dia, né? Foi uma experiência muito rica, porque eu pude aprender a multiculturalidade, como as pessoas interagiam, a mentalidade das pessoas, de um latino, por exemplo, que não parece tudo igual, mas é bem diferente. Então foi bastante rico. E aí, procurando meus interesses, obviamente, eu recebi um convite para ir para o Santander, para a Asset do Santander. A Asset do Santander tinha um plano de criar uma asset global, se juntando à Pioneer, que é uma das maiores assets do mundo, e precisava dar um cunho global na estrutura de risco e no business. O que é o cunho global? Tudo aquilo que eu aprendi bastante no HSBC e vi o que os concorrentes lá de fora faziam, eu teria que trazer para o Santander. Esse era o meu mandato. A gente tentou isso durante 4 anos e meio, aí o negócio não deu certo, por N problemas, né? Aí eu continuei no Santander assim mesmo, fiquei mais 2 anos e meio por aí, né? Com as mesmas atribuições, mas com o mandato de estar mais próximo ao negócio, como eu sempre fiz da minha vida, não só controlando o negócio, pelo contrário, trabalhando do lado, para viabilizar negócio, né? Porque às vezes o pessoal fala, área de risco tem que falar não, a gente tem que trabalhar junto para gerar valor, esse é o desafio. E aí eu fiquei mais esse tempo, aí surgiu a oportunidade de vir para o JP Morgan, né? Só que no private. E no private é um desenho um pouco diferente do que eu fazia na Asset. A Asset tem uma questão de capital intensivo muito grande de trabalho. No private a gente tenta fazer a montagem de um quebra-cabeça, ou seja, atender a regulação lá fora, porque é um banco americano, a regulação aqui embaixo, igual a Anbima, CVM, etc., as necessidades do cliente e os padrões do JP Morgan. Sim, falei muito, por favor, vontade para as perguntas. Não, perfeito, Marcelo. Acho que deu uma boa ideia de como você realmente tem muita experiência no mercado. É sempre bom ouvir uma pessoa assim tão experiente.
E aí, falando basicamente como você teve quase sua carreira inteira focada na parte de risco, a gente queria que você pudesse explicar um pouquinho melhor o que realmente essa área faz. Você acabou de falar que tem muita gente que acha que é só falar não, então o que seria exatamente essa ideia de falar não, como é aplicado no dia a dia? E a gente também queria saber como funciona o seu dia a dia dentro, por exemplo, aí do JP Morgan, e como funcionaria o dia a dia de um analista que acabou de entrar e está querendo, de alguma forma, começar a sua carreira com risco. E aí, se você também já... Muitas perguntas ao mesmo tempo, mas se você também já conhece algumas diferenças específicas entre trabalhar em um banco na área de risco e numa asset management, que também foi parte do que você comentou no momento. Então, vamos lá. Vamos. Se eu esquecer alguma, você me fala. Vamos começar essa para trás. Diferença de asset, de gestão de risco para asset, para tesouraria, para banco e até mesmo para corretora. Sim, o que muda, vamos dizer, a primeira coisa é o regulador. Então, uma asset é CVM, um private, se tem uma gestora de recursos, igual no nosso caso é a CVM, Banco Central, no caso de tesouraria, B3, no caso de uma corretora. Isso leva ao quê? As exigências regulatórias são distintas e aí a estrutura de controle muda um pouco. Então, essa é a primeira grande diferença. A segunda grande diferença é o quê? Quem que é o seu cliente, né? Então, no caso da tesouraria, o cliente é o acionista. A grosso modo, em última análise, é o acionista. Numa asset, no private, é o cliente. É o cotista, no caso de uma asset. Um cliente, no caso do private. E é o investidor, no caso de uma corretora. Então, passa a entrar uma outra variável nesses 3 últimos que eu falei, que é o quê? O dever fiduciário. O que é o dever fiduciário? É a obrigação que a gente tem em relação ao outro. Então, a gente, assim, um exemplo muito simples que eu aprendi com um presidente de um dos bancos que eu trabalhei, que um dia a gente foi apresentar um nome para a gente alocar num produto financeiro, e ele falou, você gosta desse emissor? Eu falei, eu acho que esse emissor é bom para os nossos fundos. Eu tinha 24, 25 anos. É bom esse emissor? Eu falei, para o nosso fundo é bom. Ele falou, e para você? Eu falei, eu jamais compraria isso. Ele falou, então não serve para o nosso cliente. Se não serve para você, não serve para o nosso cliente. E essa é a lição mais simples e mais importante do dever fiduciário, que também então envolve a área de risco em asset, private e corretora. E aí entra assim, aí a parte mais técnica do negócio, o que vai usar? Se vai usar value to risk, shortfall, tracking error, caramba, 4. Todas essas medidas que vocês estatísticos amam, né, e sabem como poucos, né, são aplicadas em todas essas áreas, mais em tesouraria, depois asset, private menos e corretora um pouco também, empatado com private. E aí, isso é risco de mercado. Aí tem a parte de risco de crédito também, que aí tesouraria não está tão envolvido, mas tem um pouco. Risco de liquidez, que também é uma variável super importante, e no mundo de asset private é crucial, porque o nosso mercado financeiro é um mercado extremamente ilíquido. O pessoal fala, é um mercado grande, desenvolvido, tudo. É grande, mas é ilíquido. Para mim, é o principal risco de investimento que a gente tem no nosso mercado é a liquidez. Se todo mundo quiser sacar todos os títulos públicos ao mesmo tempo, no limite, né? Já que a gente está falando com pessoas que entendem bem de limite, essas coisas, a gente teria um problema muito sério. Então, risco de liquidez é um outro ponto. Tem a questão de risco operacional, tem a parte de risco de contraparte, que é uma mistura de risco de crédito com estruturas legais. E isso é muito forte dentro de asset. Tesouraria um pouco menos, mas também tem. E private também tá ali. Private é o meio do caminho, assim, tem coisa mais de asset, tem um pouco de tesouraria, mas é meio misturado. Não sei se eu fui claro nessa diferenciação.
E você me fez a terceira pergunta que eu acabei esquecendo, Não. desculpa. Não, era realmente como é o seu dia a dia e qual é a diferença Ah. do seu dia a dia, por exemplo, com o de um analista que acabou de entrar em Perfeito. risco. Desculpe, esqueci, perdão. Isso. O dia a dia de um analista. Naquela divisão estratégico, tático, operacional. Analista, sim, já está num grau, tem um pouco menos de questões do trabalho operacional. O que é o trabalho operacional? É o cara que é o guardião das análises iniciais, do tratamento inicial, por exemplo, das informações a serem prestadas, das análises a serem entregues. Então, por exemplo, o estagiário vai lá planilhar o balanço. O analista talvez vai ter a mesma coisa, só que o analista vai chegar e falar, olha, mas dá para poder analisar isso, tem essas outras variáveis, o que você acha? Então, passa a ter um pouco do tático. Eventualmente, hoje já dá para, por exemplo, toca um comitê. Não toma decisão, por motivos de senioridade, obviamente, mas é um cara que pode tocar um comitê. Então, o analista tem isso. Então, tem operacional, tem tático e, às vezes, tem um pouquinho de estratégico. O meu dia a dia é o seguinte, o meu dia a dia é de conversa, é de bate-papo. Por que de bate-papo? Para a gente poder viabilizar as coisas, igual eu falei no começo. Eu tinha um chefe, diga-se passar, um péssimo líder, eu não vou falar o nome dele para não denegri-lo, mas se tiver alguém que trabalhou comigo sabe o que eu estou falando, que ele virou e falou assim, a área de risco tem um não por DNA e pode legitimar o sim. Eu falava, eu não concordo com isso. Por que eu não? Porque tem que controlar. Não, a gente tem que trabalhar do lado do negócio. Se a gente tiver que falar não, a gente vai falar. É isso que é o papel. Mas não é um não por DNA. A gente tem que trabalhar, procurar alternativas juntos, sentar, vamos discutir. A gente tem regra para seguir, tem que seguir. Eu sou o guardião das regras, mas não significa que eu não posso pensar uma coisa diferente. E aí o meu dia a dia é um pouco esse pensar, esse conversar com os demais stakeholders, os demais integrantes do negócio para a gente poder viabilizar o melhor para o nosso cliente, sem ferir nosso dever fiduciário, obviamente, as questões regulatórias e o que a nossa matriz determina. Então, meu dia a dia, assim, eu quase não tenho nada operacional, tem mais estratégico com tático. Perfeito, obrigado. Obrigado a você. Marcelo, muito obrigada. Indo lá para mais uma Obrigado, pergunta. Isabela. Nós observamos que nos primeiros meses da pandemia, a Bolsa Brasileira passou por um cenário de grande volatilidade, atingindo um patamar superior à crise financeira de 2008, uma vez que a volatilidade do Ibovespa ultrapassou os 100% ao ano. Antes dessa crise que estamos vivenciando agora, o último pico aconteceu lá em 2017, no famoso Joesley Day, né? E após isso, os indicadores de volatilidade se encontram em patamares baixos, né, historicamente. Dado todo esse cenário, eu gostaria, por gentileza, que o senhor falasse um pouco mais sobre a importância da gestão de risco dentro das grandes instituições financeiras. Só com uma condição, não me chamar mais de senhor, estou brincando. Obrigado pelo senhor. Bela pergunta, difícil essa. É o seguinte, eu acho que gestão de risco como eu falei, é para a gente adicionar valor ao negócio. Então, fazer a gestão estratégica do negócio. Uma pessoa de risco tem uma mentalidade mais quant, mais cartesiana, que pode ajudar e agregar e deve ajudar e deve adicionar valor ao negócio. Esse é o nosso objetivo. É isso que eu passo para minhas equipes que eu sempre trabalhei, é isso que eu quero. E aí, os momentos de estresse entra talvez a origem da gestão de risco, que é o controle de risco. Então, mais do que no momento de crise, fazer a gestão de risco que passa também o controle,
é fazer a gestão de crise quando a gente não tem crise, quando a gente não está no problema. É igual, eu acho que foi o Greenspan que falou, quando a água baixa, todo mundo, a gente sabe quem está nadando pelado, né? Então, assim, vem essa lição. Nadar pelado significa o quê? Não ter a disciplina. E a gestão de risco no dia a dia, numa condição normal de temperatura e pressão, com as volatilidades comportadas, vamos assim dizer, igual você mencionou, envolve disciplina. E a disciplina entra vários aspectos. A disciplina, assim, como a gente fala no mercado financeiro, a gente pensa, ou é perda ou é ganho. Mas o stop loss é uma coisa bem difundida. Isso tudo bem. E o stop gain? A gente tem que ter a disciplina também para zerar quando estiver ganhando. Isso vale para os seus investimentos pessoais também. Assim, eu já vi gestores, assim, os grandes gestores de recursos locais e mundiais são aqueles que têm essa disciplina muito clara na gestão de risco, de perda, de aumento do risco caudal, que é uma coisa que é muito impactante, que foi o que a gente viu em março desse ano, né, que a bolsa despencou mais de 12%, 13%, e a volatilidade intraday ficou 4 vezes a volatilidade do 100% que você falou, que esse é o momento que denota pânico no mercado. E também a questão do stop gain. Então, eu trabalhei com gestores e sei de gestores o seguinte, bateu a rentabilidade, atingiu a rentabilidade alfa. Mas nesse minuto pode ir para alfa mais 1. Não importa. Já o cara zera nisso, essa posição, e abre uma outra no minuto seguinte. Mas vai gerar custo. Não, mas na hora que você estabeleceu seu stop gain, você já estava contemplando tudo. Para quê? Para ter a disciplina. Então, gestão de risco é disciplina. Disciplina com visão de negócio. Não adianta só, vou controlar, aí eu legitimo, aí eu passo a ter o não no DNA que eu tanto repudio, né? Tá certo. Muito obrigada. Não sei se eu fui claro. Sim, claríssimo. Então tá bom, obrigado. Marcelo, seguindo ainda nessa mesma sequência, você mesmo acabou de comentar que as pessoas que se dão bem são aquelas que realmente consideram o risco antes de chegar num momento como esse, que aí é inevitável a sofrer quando a pessoa não tem essa preparação. Agora, você acredita que toda e qualquer crise, nesse caso, chama uma atenção a mais para essa área de risco? E se, obviamente, vai aparecer, por exemplo, a gente conversou com várias pessoas que falaram para a gente, por exemplo, que em 2008 foi o momento em que essa área de gestão de risco realmente teve uma atenção muito maior depois que surgiu isso, né? Alguns até falam do value at risk sendo uma coisa que surgiu, uma discussão muito maior a partir de 2008. Como você vê esses momentos, especialmente pós-crise, e como fica a atenção dada para risco? Você acha que de alguma forma tem um aumento muito grande a ela? Ou você acha que realmente os grandes players já têm consolidado o risco como algo que a atenção tem que ser imediata e constante? Eu acho assim... Opa! Estão me ouvindo? Sim, acho que foi um retorno aqui, eu desliguei. Tá. Não, desculpe. E a sua pergunta, vamos lá. Se você pensar, a área de risco surgiu em 94, no próprio JP Morgan, mais o Riskmetrics. Chegou um cara, o chefe da tesouraria, falou, eu quero que você me dê em um número o que pode ser a perda do meu book hoje. E aí surgiu o VAR, né, o Value at Risk, que todo mundo sabe. E aí, a partir daí, a área de risco foi evoluindo. E sempre depois de uma crise, alguns ensinamentos ficam. Para mim, um ensinamento, desde quando surgiu em 94, eu vivi crise de 99, crise de 2001, World Trade Center, crise de 2002, crise de 2008, Joesley Day, alguns dias pontuais. Disciplina. Então, por exemplo, eu vou usar o exemplo do Joesley Day, que a Isabela bem colocou. No Joesley Day, ninguém estava esperando nada. Foi totalmente abrupto. Ninguém conseguiria antever aquilo lá.
Foi um evento de cauda. Foi um evento de cauda tão grande, né, que assim, a parte da curva de juros nossa foi um movimento de 7 sigmas. Quando eu falo 7 sigmas, os engenheiros vão entender bem tudo, né? Então, assim, foi o maior movimento de volatilidade, sair de um patamar comportado para uma vol exagerada. Mais do que aconteceu agora em março, tá? Todo mundo fala, foi muito ruim. Foi, mas 2017 foi um evento pontual, foi um Black Swan. Esse caso aqui, 2008, eu falo que foi um Lake of Swans, foi um lago de cisnes negros, né? Eu queria um cisne branquinho para poder ver no meio dessas duas crises. E aí as áreas de risco começam a ter visibilidade. Isso tem que ter risco mesmo, não faz sentido. E aí sempre tem um aprimoramento dessas coisas. O que teve, por exemplo, em 2008, que eu até conversava com o meu chefe em Londres, era o quê? Antes, eu falei, eu tenho uma preocupação muito grande com liquidez, no caso brasileiro, na América Latina também, muito grande, nos Estados Unidos não, nem na Europa, que são mercados maduros e a liquidez é abundante, mas tem a questão do risco de cauda. Então, como que a gente faz isso? Então, assim, eu não sei, assim, será que um shortfall, que é uma metodologia de avaliação à esquerda da distribuição normal, é boa? Pode ser, mas mais do que isso é a gente ter, mais uma vez, a disciplina e saber o que está acontecendo. E foi o mesmo caso em 2017 do Joesley Day. Nesse dia, qual que foi minha orientação para o pessoal que trabalhava comigo? Liguei para cada um que trabalhava comigo e falei, vocês vão para as respectivas mesas, vão conversar para, mais uma vez, adicionar valor, dar eventualmente até a tranquilidade para o pessoal da área comercial, e vamos ver o que o pessoal da gestão vai falar, vai fazer na realidade. Por dever fiduciário, que é um dever de todos que gerem recursos de terceiros, eles teriam que reduzir o risco. E eles assim o fizeram. Só que, dada a modelagem econométrica, os limites continuaram excedidos. E aí, meu chefe lá fora falou, vai continuar excedido? Eu falei, vai continuar excedido. Vai continuar excedido, porque é um caso pontual, a gente vai observar, se tiver um aumento de risco deliberado do gestor, com certeza ele vai ser barrado. Mas, pela modelagem, ele tende a regredir. Então, vamos esperar. Não é um desenquadramento nem ativo nem passivo, é um desenquadramento atípico. Então, essas coisas fazem com que a área de risco comece a ganhar um pouco mais de visibilidade. E quando você leva esse tipo de discussão internamente, você passa a ganhar credibilidade. Marcelo, você falou bastantes vezes a respeito do risco de cauda, né, que tem muito a ver com estatística, mas eu acredito que muitos dos nossos espectadores não devem saber exatamente do que se trata. Então, tudo bem, só para deixar eles mais informados. Tá, vou tentar, vocês me ajudam, que vocês sabem infinitamente mais que eu. Existe o seguinte, teoricamente, os ativos financeiros, eles se comportam de uma maneira normal. Tem momentos de baixa, tem momentos de alta, e na média eles ficam comportados dentro de um patamar, de uma parede, como os gringos falam. Mas existem momentos o seguinte. Então, vou dar o exemplo da bolsa, que é mais fácil. Tem dia que ela sobe 2, tem dia que ela cai 3, tem dia que ela sobe meio, sobe 1, sobe 2, sobe 3, sobe 4, cai 3, cai 5, vai indo. E aí, isso daí, se você colocar num gráfico, você vai ver que tem uma média e tem um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, um pouquinho acima da média, um pouquinho abaixo da média. Só que nas crises que a gente tem, o evento de cauda é o quê? O retorno negativo é muito grande. Então, um dia que a bolsa cai 12%, é um evento de cauda. O dia que eu falei do Joesley Day, que a taxa de juro subiu 1,80% no vértice é o prazo 2045, significa um retorno, assim, um fundo de renda fixa
rodar 7,5% negativo. Isso é um evento de cauda. Então, os eventos de cauda são eventos assim atípicos, de efeito muito forte e que, no longo prazo, tendem a voltar os retornos perdidos, mas causa esse estrago no portfólio e também na motivação do investidor, do trader, do tesoureiro. Não sei se eu fui claro, Vitor, me fale Foi sim, foi. Eu conheço, eu entendo o de cauda, mas explicou bem, com certeza. Obrigado, Marcelo. Obrigado a você. Bom, Marcelo, seguindo para mais uma pergunta. Sim, senhora. Atualmente, as bolsas de valores do mundo, elas estão se encontrando num patamar, né, superior à pré-crise. Isso deve-se pela abertura do comércio, as notícias positivas da vacina, e aliado a isso, nós temos uma grande entrada, né, de novos investidores da Bolsa e estamos vivenciando um cenário de juros baixos. Para alguns analistas, Marcelo, o mercado brasileiro está caminhando para uma bolha no preço dos ativos. Qual a sua opinião sobre isso? Você acha que realmente há um risco de uma bolha no preço dos ativos? Tem, mais uma vez, usando o Greenspan, né? Apesar de ter algumas críticas em relação a ele. Ele sempre falou que no final de cada bolha sempre nasce uma nova, né? Então, é uma coisa que a gente pode pensar, né? Então, assim, a Bolsa Brasileira. Nesse ambiente de taxa de juros baixa, não vamos falar do taxa de juros hoje baixo, porque tem um efeito conjuntural chamado Covid, que é muito sério, é muito grave. Mas, se tudo mais constante, vai ter um nível um pouco mais alto de taxa de juros, não sei se 4,5%, 5%, que seja, estrutural, que já estava vindo, né? E aí, com certeza, o investidor brasileiro que estava acostumado a não precisar tomar risco, porque era colocar num ativo sem risco, com uma liquidez imediata e com uma rentabilidade bastante interessante, não precisaria ter alternativas, talvez, de investimento. Era mais fácil. Só um parênteses nisso, eu lembro que eu fiz uma vez um roadshow para um pessoal em inglês, eu falei assim, imagina uma ilha que rompa todas as condições imagináveis de investimento. Taxa de juros a 25% ao ano, com liquidez imediata e com baixo risco. O que vocês fariam nisso? Ah, não existe isso. Por que você quer falar isso? Eu falei, eu quero saber. Vocês investiriam nesse país? Nessa ilha? Lógico, correndo. Eu falei, então, bem-vindo ao Brasil, vem aqui. Isso a gente está falando de 2003. Vocês não tinham nascido ainda, mas não é tanto tempo. 14% é uma coisa de menos de 5 anos. E para um gringo, 14% sem risco, era muita coisa. E a mesma coisa vale aqui. Então, essa conjuntura de taxa de juros baixa estrutural já estava levando os investidores para a Bolsa. Então, já vai fomentando, vai ter que ter alternativas de investimento, etc. E a Bolsa é o canal mais fácil para entender um investimento com risco. Existem outros, mas a Bolsa vai nesse sentido. Aí veio o Covid. O Covid pôs a taxa de juros mais para baixo. Aí veio aquela enxurrada de dinheiro na economia. O investidor brasileiro faminto para ter mais rentabilidade. Então vai para a Bolsa. Os que têm condição, né? E aí, lá fora, os gringos também não têm onde colocar dinheiro. Eu acho que daqui a pouco, se minimamente passarem algumas reformas, o fiscal ficar no radar, o gringo também vai entrar. Aí a Bolsa vai também ter uma explosão. E aí pode estar nascendo uma bolha. Pode estar nascendo uma bolha. Se as condições fiscais, as condições de reformas estruturais vingarem minimamente, uma tributária minimamente, uma administrativa minimamente, eu acho que já está sendo criado o caldo propício para criar uma bolha. Não sei a magnitude dessa bolha,
mas eu acredito que Tá sim. nascendo um risco aí, então. Já, pelo menos aquela bolinha do caldeirão da bruxa, né? Que aparecia nos desenhos, Já tá? tá formando. Já Tá fervendo, né? tá fervendo, às vezes esfria, tem gente que esfria, não vou falar quem, atrapalha. O dono do restaurante quer atrapalhar o cozinheiro fala que tá tudo bem, né? Muito obrigada. Marcelo, Imagina. a gente entra agora nas perguntas do público. A gente já finalizou as perguntas do grupo. Não sei se o Pedro tem alguma pergunta dele para fazer. Eu acho que primeiro deixa o público perguntando, aí eu vou tentando formular umas aqui também, que eu tô com umas curiosidades. Pode fazer Acho aí. que uma legal aqui do Felipe foi qual foi a principal decisão que você teve de tomar sendo um Executive Director de Risk Management? A principal, sempre tem, assim, uma das decisões mais complicadas são aquelas assim, vou dar o exemplo agora do private. Tem um cliente grande, cliente que tem muito dinheiro, tem acesso a muita coisa, só que ele não... O que ele quer fazer está fora do que a gente pode fazer, que pode trazer risco ao negócio, com certeza, ao investimento dele. E essas discussões não são simples, ainda mais quando a gente trata com pessoas que têm bilhão de real, né? De reais. Então o cara fala, o que você está pensando? Quem é você, seu Zé Mané Caipira de Ribeirão Preto, falar para eu falar não? Desculpa, eu não vou fazer. É meu nome, eu sou responsável por isso. Meu nome pode... Eu posso ter problemas legais associados a isso, não vou fazer. Então essa é sempre uma discussão difícil. Em asset também a discussão é a seguinte, você, assim, a questão da disciplina, como você põe a disciplina dentro de gestores que não têm a disciplina, sabe? Sobretudo o stop gain. Então, assim, a gente tem que falar, não, vai zerar e pronto. É desse jeito, infelizmente é isso. Por bem do nosso cliente, se o nosso cliente está bem, automaticamente o negócio vai estar bem. Mas como você mencionou, o diretor executivo, é essa decisão, sempre ter que barrar um negócio que um cliente acha que está levando talvez pelo lado pessoal e na realidade não é. É que as instituições financeiras têm apetite de risco. E a gente não pode fugir disso. Apetite de risco não de uma maneira mais institucional, né? Então, o JP Morgan é um banco que assim, preza pela segurança. Então, não vou deixar tomar um risco desnecessário. Ah, ele quer? Ele quer. Ele tem R$1 bilhão? Ele tem R$1 bilhão, e daí? Não dá para falar, não tem como. Então, essa foi uma decisão bem difícil. Obrigado. Boa pergunta, Felipe. Outra pergunta que tem aqui, que eu acho que a gente até comentou, é do Vinícius. Ele falou, além do fator financeiro, o contábil, a gestão de riscos também está atrelada a fatores como experiência do gestor de riscos e aspectos emocionais. E aí, dessas formas, como essas questões são trabalhadas dentro de uma instituição financeira? Você acabou de falar que, às vezes, dentro de uma asset até mesmo, você tem que mostrar esse tipo de pensamento, essa gestão, às vezes, com uma pessoa que tem R$1 bilhão. Então, como é dentro da instituição para fazer essa gestão? Eu acho o seguinte, eu acho que... Opa, teve o retorno meu. Primeira coisa, a transparência. A gente tem que ter o pilar da transparência. Então, vamos trabalhar sempre. A gente vai ser assim, veja bem, vou pensar, fica dando umas enroladinhas para demorar para entregar, para justificar ou não. Não dá. Infelizmente é isso. Mas não significa, mais uma vez, que é um não por DNA. Não é isso. Vamos ver. E aí a gente senta do lado do business e trabalha. Vamos ver o que a gente pode fazer para viabilizar esse negócio. Esse exemplo que eu dei do cliente de R$1 bilhão, a gente tentou viabilizar ao máximo. A gente falou, por que você não faz isso? Tem essa alternativa, tem aquilo. Não, então não é não. E lidar com o lado emocional é o seguinte, você tem que... Eu acho que isso não é só para a área de risco. Tem que ter parceria. Os negócios, assim, as áreas têm que ser parceiras. A gente tem
um objetivo único, que é atender o nosso cliente. E o segundo, em paralelo, também é proteger a nossa instituição. Então, a gente tem que ter os parceiros. E quando você tem parceiros nisso, que você age com transparência, mesmo eles não gostando, mas são parceiros, eles, assim, podem te xingar, mas estão tomando uma caipirinha com você depois ali atrás. E eu, graças a Deus, eu sempre tive bons parceiros nos meus ambientes de trabalho, nisso. De falar não e 2 minutos depois, onde você vai almoçar? Então vamos almoçar. Eu acho que isso é um lado importante a ser trabalhado, sabe? Assim, ouvir muito, deixar falar bastante, para depois você pensar o seu raciocínio. O que você vai entregar. Porque às vezes na ansiedade você esquece alguma coisa, passa alguma coisa batido que você poderia entregar melhor nessas situações. Legal. Outra pergunta, Marcelo, rapidinho. Eu vou tentar, de alguma forma, misturar uma que o Adolfo fez aqui, junto com uma que eu já estava meio que interessada, que ele pergunta qual seria o perfil da pessoa que quer trabalhar em risco dentro de um banco ou um asset management. E aí, entrando nisso, eu perguntaria também quais você acha que hoje são as principais skills necessárias para uma pessoa saindo da faculdade que quer entrar. Então, além, obviamente, de ter um conhecimento matemático, né, de exatas, que você mesmo comentou ser muito importante, quais outras skills você acha que são bem relevantes para essa área? Eu acho que assim, o conhecimento quant é muito importante. Aí o conhecimento quântico, quando eu digo quant, é o seguinte, a parte de estatística, de cálculo, a pessoa de finanças, economia, né, que passa a atender esse tipo de skill necessário. Então, parte quant é muito importante. A parte de programação é muito importante, porque, mais uma vez, quando a gente entra na carreira, em qualquer carreira, aquela ideia, de novo, do estratégico, do tático operacional. Você vai começar no operacional. Antes de você usar a sua derivada para poder ver que o vega de uma opção que é uma medida talvez de risco, né, que o pessoal olha, antes de saber que é uma derivada, você vai ter que talvez fazer coisas operacionais. Então é importante, conhecimento de tecnologia é importante. Eu digo tecnologia porque hoje a gente não fala só computação, estou falando os iPads da vida, as plataformas, as questões de nuvem, como que unir para trazer valor ao que você está fazendo no seu dia a dia. Então, programação é muito válida. Hoje, o que? Python é a bola da vez nas instituições. Na minha época era VBA. Eu tive que aprender VBA na marra. Quem me deu aula de VBA foi o estagiário que era engenheiro de produção, fazia engenharia de produção. Sentava do meu lado. Eu ensinava para ele macroeconomia, ele me ensinava VBA. E hoje, então, não mudou. Python é muito importante. A questão de saber se comunicar. Eu acho que isso é muito importante. Você saber se comunicar, assim, numa área tão técnica, você tentar fazer aquilo lá ser mais simples. E não é fácil. Então, o Steve Jobs fala, é difícil ser simples, é complexo ser simples. Mas você tem que tentar ser. Né? E a comunicação é um treino. Você vai fazendo. Então, saber se comunicar é importante para você também galgar suas posições, você crescer e você ser visível dentro da instituição. Interagir com as outras pessoas, sem dúvida. Estou falando muito soft skills porque eu acho que esse grupo tem bastante o hard skills, né? Então, se comunicar, fazer as conexões com o outro, saber como as coisas fluem dentro das organizações. Uma coisa que eu vejo nos estagiários, às vezes eles ficam assim muito centrados na sua área, ou no máximo na área do lado. Não, procure entender como que o papel entra dentro da instituição. Quando eu falo papel é o seguinte, dinheiro entrou, entra por onde? Entra por aqui, até chegar na ponta final em operações. Mas quais são as áreas que estão envolvidas ali? Saber como os papéis fluem dentro das organizações é vital. E quanto mais rápido aprender, melhor vai ser o seu desenvolvimento. Mais rápido você vai poder usar aquilo que você aprendeu na faculdade. É isso.
e ter um desejo de aprender imenso. Ah, mas eu faço engenharia, eu quero só usar meus skills técnicos que eu aprendi na faculdade. Isso daí tem outro estagiário que também sabe. Você é engenheiro, né, Vitor? De mecânica? Isso. Quando E entrar no ainda não mercado sou engenheiro, financeiro, né? vai ser. Claro que é, já é, para mim já é. E você é engenheiro. Quando entrar no mercado, se não for na área, começa a ver o seguinte: qual que é esse danado desse regulador? É o Banco Central? O que ele fala a respeito, sei lá, de gestão de risco? O que ele fala na questão de Basileia? O que ele fala na questão de trading? O que é isso? Vai absorvendo outros skills que são um pouco distintos daqueles que você tem na faculdade. E aí você vai ficando mais completo, interagindo bem com pessoas. Aí você já vai ter uma preparação para virar um gestor de equipe. Você começa a influenciar as pessoas, porque você é o caminho natural que você vira um gestor de equipe, né? E todos esses soft skills que eu mencionei para vocês vão servir para vocês crescerem mais rápido e depois se consolidarem como gestores de times. Legal. Não sei se eu fui claro, Pedrão. Uhum. Marcelo, uma pergunta minha aqui que eu pensei agora em relação ao enfraquecimento da nossa moeda. Esse enfraquecimento ele tem estado em grande evidência neste ano, devido à baixa da taxa de juros e também às incertezas observadas no Brasil, além do próprio cenário que a gente está vivenciando. Então, eu queria saber se vocês, da área de gerenciamento de risco desses grandes bancos, observam algum tipo adicional de risco num cenário de taxa de juros tão baixas e com fundamentos de risco, né? Não sei se é o jeito certo de dizer isso, mas os fundamentos presentes Perfeito. na nossa economia incompatíveis com tais níveis da taxa de juros. Assim, nas áreas de risco em si, não. Tá, assim, existem os cenários de estresse, contemplando eventuais depreciações mais fortes do que a gente está vivendo esse ano, obviamente, mudanças na paridade de juros, né? Porque a diferença de taxa de juros doméstica e internacional que faz o dólar oscilar ou não, né? Apreciar ou depreciar, né? A gente até faz, existe esse tipo de exercício. Do ponto de vista de risco, que eu vejo e que eu converso não só com as nossas áreas econômicas, mas com dos concorrentes que tem aí no mercado, a questão que o dólar pode se enfraquecer muito, tem uma preocupação que o dólar se enfraqueça, e aí isso daí pode ter ou consequências bem sérias, e além disso, tem a questão da inflação que está muito baixa no mundo, estruturalmente baixa. Sim, estou lendo várias coisas a respeito disso, de inflação baixa, quais são as razões para tal, porque assim, mais uma vez, a gente está no Covid, uma situação muito atípica, mas até mesmo antes, existiam as injeções para poder estimular a economia, estimular um pouco a economia, fazendo com que tivesse aquele ponto ótimo de inflação, que os economistas adoram estudar, e não estava surtindo efeito. Estava na via de uma coisa que chama esterese, né? Que é o terror de qualquer economista liberal, igual o Paulo Guedes, que é o quê? Você dá dá estímulo, não tem inflação, a economia reage assim, vai devagarinho, aquela coisa, né? E eu acho que esse é um dos grandes riscos que a gente tem, economicamente falando. O risco de uma inflação baixa, que talvez com um crescimento medíocre, assim, talvez no ano que vem melhor, com inflação baixinha, e aí trazendo um potencial problema para o mercado como um todo. Mas isso, para mim, é totalmente novo. Legal, obrigado. Tá? Marcelo, temos mais uma pergunta aqui do Rafael, que está nos assistindo. Ele perguntou o seguinte: em um cenário de forte atuação dos bancos centrais mundo afora, principalmente com a injeção maciça de liquidez, isto acarreta distorções nos indicadores utilizados na gestão de risco?
É uma boa pergunta, Rafael. Eu gostei. É assim, porque na realidade, no caso, vamos dizer, na gestão de risco de mercado. Na gestão de risco de mercado, obviamente, uma demanda muito forte acarreta uma oscilação muito forte nos preços, automaticamente nos indicadores de risco. Vai alterar sim. No caso de risco de liquidez, também pode ser um problema, porque assim os agentes não vão obrigatoriamente para todos os ativos de maneira equilibrada. Então pode ter uma procura para um em detrimento ao outro. Então pode trazer um impacto de liquidez para quem tiver aqueles ativos, vamos dizer, entre aspas, micados. Então também pode trazer distorção no lado de liquidez e nos indicadores de risco de liquidez. E no risco de crédito, isso muda não a questão só do preço, muda a percepção de valor. E essa percepção de valor assim, é a mais difícil da gente contemplar. Porque o que é o valor, né? O valor é o que eu ganho depois que eu tirei meus custos. Mas que custo? O custo da Isabela é diferente do custo do Pedro, do Marcelo e do Vitor. E aí, como que você vai mensurar isso? Como que você vai atacar isso? E o preço, que seria a forma da gente ver para a indicação de gestão de risco, pode ficar distorcida. E aí, perder valor é uma coisa assim muito séria. A gente viveu esse ano, vocês devem se recordar, o preço de um contrato de petróleo negativo. Isso é uma perda de valor. Não é questão de preço, é valor. Preço negativo é contraintuitivo. Teve um outro caso, a gente teve um problema de crédito há 3 anos no mercado, de um ativo que a taxa de juros paga por aquele papel, porque ele perdeu a noção de valor, era 170.000% ao ano. Valia 0,0000 nada. Isso não é preço. Isso não é valor, né? Perdeu essa noção de valor. Então, a preocupação... Mudam os indicadores, sumarizando a resposta para o Rafael, mas o que me preocupa, eventualmente, é a perda de valor e, eventualmente, em alguns ativos de crédito. Crédito privado, perdão. Tá Corporate, certo. né? Já que você é da seção corporate, né, Isabela? Mesmo. Marcelo, acho que a gente está chegando aqui ao fim, de novo agradecer. Eu só queria fazer uma última pergunta que a gente tende a fazer para todos os palestrantes que a gente traz, que é se você tem alguma recomendação de algum conteúdo que você acha muito interessante, até mesmo pode ser bem relacionado a risco, mas se você tiver outra coisa que você acha bem interessante, eu na hora, quando eu penso em risco, eu penso no Nassim Taleb, todos os livros dele, mas eu não sei se você tem alguma outra recomendação interessante, ou até mesmo algum livro dele que você acha interessante do público que está interessado em risco ler. Eu acho o seguinte, eu não sei se tem no YouTube, mas tem uma mesa redonda do Nassim Taleb com o Jorion, que é o pai do Velho Risk. E é uma mesa redonda muito rica para poder ser vista, né? Porque um é totalmente acredita piamente e cegamente no VAR, acreditava, né? E o outro tem a visão que você sabe bem que ele é mais crítico em relação a isso. Eu acho que o Taleb sempre é um bom nome. Eu acho, assim, aprender com... Tem aquele Desafio aos Deuses também, que é um livro clássico que vale a pena entender, ser lido, assim, para ver. As histórias das crises, eu acho muito válida. Tem um livro que eu gosto muito, do Timothy Geithner, que era o presidente do Fed na crise em 2008, chama Stress Testing. Um livro fantástico, assim, para você ver até as questões referentes a como que se processa um banco central por dentro e os dilemas, igual não sei quem fez a pergunta, eu esqueci, quais situações difíceis eu tive que lidar, e no caso ele teve que lidar para tentar salvar o capitalismo em 2008. Então é um livro bem interessante. E para turbinar currículo, sendo pragmático e nesse momento que vocês estão, acho que vocês conhecem aquelas plataformas chamada Coursera.
Não sei se você já conhece, eu acho que todos conhecem. Coursera tem cursos grátis. Recomendo fazer de uma universidade gringa para poder também ter uma chancela diferente, uma experiência. Tem cursos gratuitos também na própria Ambima. E quando tiverem próximo a se formar, tentar ter uma certificação, um CFA, um FRM, um CFP. Começar a pensar fazer. Perfeito, Marcelo. Eu acho que por hoje é isso. Eu queria, de novo, agradecer aí o tempo que você disponibilizou para vir conversar com a gente. A risco era um assunto que a gente ainda não tinha abordado desse jeito que a gente abordou aqui hoje, então acho que agregou bastante aí a nossa coleção de palestras. E, de novo, agradeço aí também a presença do Vitor e da Isabela hoje. E qualquer outra coisa, vamos tentar manter o contato, porque com certeza eu acho que vai ser muito produtivo esse contato com você e com essa área do risco. Eu agradeço mais uma vez a todos vocês. Foi uma honra participar, poder bater um papo com vocês. Desejo todo sucesso. Tenho certeza o caminho de vocês está bem traçado. Obrigado, E conte Marcelo. comigo, estou à disposição. Obrigado pela atenção Obrigada, também, viu? Marcelo. Obrigado, Marcelo. Até logo. Tchau, tchau. Até logo, até mais. Tchau, tchau.